Bolsonaro trai Valdemar da Costa Neto, Ricardo Nunes e corre pro abraço com o Pablo Marçal. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque eu já tinha falado sobre isso no último sábado e aparentemente a gente estava certo. Os ataques proferidos pelo Pablo Marçal ao Carlos Bolsonaro e algumas figuras ligadas ao bolsonarismo era só jogo de cena. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece QR Code aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura do nosso QR Code aqui, porque tá vendo esse vídeo em um tablet ou um celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix e colaborar com qualquer quantia. O endereço é ohistoriadoroficial@gmail.com. E fica aí que lá no final tem um recado importante para passar para vocês, tá? No último sábado eu soltei aqui no canal este vídeo para vocês, ó. Ataques são combinados, é tudo armação. E aí nesse vídeo aqui eu dizia pra vocês que pra mim tava muito estranha essa organização ali dos ataques promovidos pelo Pablo Marçal contra o Carlos Bolsonaro e que estranhamente esses ataques não miravam o ex-presidente Bolsonaro. O motivo? O Carlos Bolsonaro já é uma figura que é atacada com frequência, até mesmo pelo entorno mais próximo do clã Bolsonaro. E aí eu falei, isso tá muito estranho, porque apesar dos ataques que têm sido proferidos ali pelo Pablo Marçal ao Carlos Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro vem a público e diz que, independente de qualquer coisa, no segundo turno em São Paulo, ele irá apoiar o candidato que estiver contra o Guilherme Boulos. De lá pra cá, a gente começou a perceber que o próprio Pablo Marçal começou a crescer nas pesquisas. Hoje ele está empatado, inclusive, com o Ricardo Nunes, de acordo com a última pesquisa com a Est. E o Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que comparecerá ao ato do 7 de setembro em São Paulo. E eu acredito que ele comparecerá apenas quando ver a imagem do Bolsonaro lá, já que ele foi alertado sobre o risco da prisão preventiva contra ele. Tanto que interlocutores próximos disseram que ele estava cogitando não ir para mostrar boa fé ao ministro Alexandre de Moraes e em troca o ministro poderia, em tese, arquivar algum tipo de denúncia contra o Bolsonaro. Entre as denúncias que eles querem ali que o Xandão arquive, estaria, por exemplo, a denúncia que poderia envolver o cartão de vacinação falso, né, a falsificação dos cartões de vacinação, ou o caso envolvendo o roubo das joias do Estado brasileiro. E já disse que o Xandão não irá cair nesse tipo de papo, até porque não faz sentido nenhum a esta narrativa. E aí lá no sábado, né, quando a gente soltou esse vídeo aqui, eu vou até mostrar a data aqui pra vocês verem, ó. Dia 24 de agosto, eu já trazia o vídeo. Máscara caiu, ataques de Marçal a Bolsonaro são combinados com Carluxo. E aí quando você abre aqui, por exemplo, as redes sociais hoje, na verdade quando você abre o perfil do Jair Bolsonaro nas redes sociais, ele divulgou um vídeo convidando para o 7 de setembro e chama o Pablo Marçal. Tá aqui, ó. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui, que nós queremos. Nós queremos anistia para os presos políticos. Lembre que esse pedido de anistia ele está fazendo para ele. E volta a dizer, se existe um suposto acordo sendo costurado nos bastidores entre aliados de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, por que ele estaria publicamente falando de anistia e pedindo apelo popular? Por um motivo simples, ele já foi alertado que não terá nenhum tipo de acordo, tampouco anistia, e se a tal anistia passar no Congresso, vai cair porque é inconstitucional. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos, isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos.
Adivinha quem é esse candidato? Inclusive até travou o vídeo aqui, né? Adivinha quem é esse candidato que quer comparecer Direito e que em tese eles autorizaram? Adivinha? de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não fará uso da palavra, porque não teremos ali um ato político. Aí você quer ver que é mentira, porque sim, é um ato político, mas contra a política. Isso precisa ficar bem evidenciado, tá? E aí imagina você, o Ricardo Nunes é o candidato oficial em tese do Bolsonaro e do PL em São Paulo, tanto que o vice do Ricardo Nunes é do PL e foi indicado pelo Bolsonaro. A condição que ele colocou, inclusive, pro Valdemar, para que ele aceitasse rifar ali o Ricardo Salles, era colocar o vice com indicação dele na chapa com o Ricardo Nunes. E aí o que é que está acontecendo neste momento, Carlito? Nos bastidores envolvendo o clã Bolsonaro e o Pablo Marçal. Material publicado lá na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Bolsonaristas já conversam com emissários de Marçal para adesão à campanha e união da direita. Em torno do ex-coach quer atrair a família Bolsonaro ou ao menos mantê-la distante de Nunes. E o próprio Bolsonaro, inclusive, de acordo com a Bela Megalha aqui, já teria dado uma ordem em relação a como os bolsonaristas devem lidar com o Pablo Marçal. A ordem é bem clara, palavras do Bolsonaro: não temos que bater nele. Ou seja, eles passaram uma semana e meia batendo ali no Pablo Marçal, uma semana, viu que não deu muito resultado, percebeu que o Marçal poderia tomar de assalto o bolsonarismo para ele, já que, como eu venho dizendo desde 2019, o bolsonarismo é um movimento que não dependerá mais do Bolsonaro para continuar existindo, e aí tá essa situação patética. O Pablo Marçal dizendo que o Carlos Bolsonaro tinha algum tipo de retardo mental, que precisaria procurar ajuda de especialista, que ele daria, inclusive, ali pagaria, na verdade, né, pro Carlos Bolsonaro procurar um tratamento. E na época do meu vídeo do sábado, na verdade, no dia do meu vídeo do sábado, eu questionei, inclusive, aqui a questão que envolve a relação do Pablo Marçal com o Carluxo, porque o Pablo Marçal, o Carluxo, na verdade, tinha dito, né, que estaria ali procurando a justiça para poder processar o Pablo Marçal, que não deixaria de maneira nenhuma que os ataques contra ele ou contra a honra da família dele fosse proferida de alguma maneira. Tá aqui o material, ó. Tá aqui o material, ó. Isso aqui foi o que ligou meu alerta para entender claramente que era armado. Isso aqui foi publicado no dia 23 de agosto, tá aqui, ó. Acionarei a justiça através de meu advogado Antônio Carlos devido a crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidas por Pablo Marçal, e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades. Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas adiante, prejudicando a todos, como temos visto há anos. Por fim, independente de quem vá ao segundo turno, o apoiarei desde que seja contra Bolo, soldado de Lula. E o Pablo Marçal tinha comentado embaixo: manda o Pix que eu já te mando dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. E aí o Carlos Bolsonaro comenta: opa, fala amigo. E aí disponibiliza ali o número de Pix dele, que em tese seria o CPF. E aí aqui eu falei, inclusive, da tal tese ali que o próprio Brasil Paralelo ajudou a difundir no Brasil, do que se fala ali em relação a tal teatro das tesouras, que são adversários políticos em tese, que ficam se atacando nas redes sociais, se atacando publicamente, mas que fazem parte nos bastidores do mesmo grupo político. E eu falei, depois disso aqui, ficou claro para mim que esta movimentação do Carlos Bolsonaro é uma movimentação orquestrada com o Pablo Marçal. O que aconteceu? O Tarcísio de Freitas deu uma entrevista alguns dias atrás dizendo que no segundo turno, entre Guilherme Boulos e o Pablo Marçal, que é ali, né, o Pablinho PCC, como diria o Janones, ele votaria nulo. E aí o Carlos Bolsonaro, que inclusive deixou evidente, né, esse combinado em tese com o Pablo Marçal, publicou o seguinte: não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com o presidente Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil. E uma pessoa comentou aqui, né? Realmente, está sendo devastado pela facção, né?
PIB de 3%, emprego batendo recorde, reclamação inclusive do próprio presidente do Banco Central dizendo que pleno emprego é ruim para o Brasil, o maior poder de compra do salário mínimo desde a criação do Plano Real, a menor taxa de desemprego desde 2014 e realmente, né, a economia do Brasil saltando ali de 12º lugar durante a gestão Bolsonaro para agora está entre as 8 economias do mundo, realmente está devastada. E o que é que foi, Carlito? O principal ponto que fez você acreditar e se convencer que era tudo armação e que não dá para questionar que não é armação? A publicação feita pelo Carlos Bolsonaro ontem à noite. Olha o que o Carlos Bolsonaro publicou. Conversei há pouco com Pablo Marçal, foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. Ou seja, eles querem manter a extrema-direita viva e que se nesse momento o Pablo Marçal pode ser um expoente que vai ajudar a somar para eles, que seja somado. E aí segue. Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar. E o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado. Tenho certeza que com o coração mais leve, São Paulo, Rio de Janeiro e o Brasil têm a oportunidade de cumprir as demandas que o povo realmente anseia. Deixo aqui meu fraterno abraço a Pablo e que saiamos todos mais fortalecidos, mais fortes, né, para um Brasil que os brasileiros desejam. Ou seja, o Bolsonaro deu um dedo bem grande para o Valdemar da Costa Neto, chutou o Ricardo Nunes e falou: boa sorte, querido. O grande problema é que a estratégia abilolada do clã Bolsonaro pode fazer com que o Ricardo Nunes, no segundo turno, dê apoio a um candidato que alguns de vocês jamais imaginaram que esse apoio poderia acontecer. Até porque o partido do Ricardo Nunes está na base do governo Lula. O partido do Ricardo Nunes é próximo ao governo Lula neste momento. Então estes ataques que estão sendo feitos ali por membros, né, do clã Bolsonaro, pelo entorno do bolsonarismo, ao próprio Ricardo Nunes está nesse momento abraçando o clã Bolsonaro, a candidatura do Pablo Marçal, meio que pode jogar ali água no suco do clã Bolsonaro. Por quê? A pesquisa Quaest, que a gente tem contato aqui, eu quero até mostrar para vocês, que mostra que o Pablo Marçal em empate técnico com o Ricardo Nunes, pode ser um cálculo matemático errado feito pelo clã Bolsonaro. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque apesar de a pesquisa trazer o empate ali entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, o Boulos continua liderando a pesquisa. E o que isso pode representar, Carlito? Isso pode representar que não se tem a garantia de que o Ricardo Nunes estará fora do segundo turno e se tem em tese a garantia de que o Boulos já estará no segundo turno. Olha o material aqui da Quaest, tá? Boulos tem 22%, Marçal 19% e Nunes 19%, em empate técnico na liderança. Diferença entre os três candidatos está dentro da margem de erro, segundo pesquisa. Datena tem 12%, Tabata tem 8%. Inclusive, vários eleitores do Datena e da Tabata devem migrar no segundo turno para o Guilherme Boulos, porque deve ter ali um apoio claro da Tabata ao Guilherme Boulos, já que o partido dela é da base do governo também. Inclusive, o vice-presidente da República é do partido da Tabata Amaral, o Geraldo Alckmin, e o Datena, mesmo estando no PSDB, a gente sabe ali que ele pode declarar apoio independente, né, ao Guilherme Boulos, porque ele é próximo do Guilherme Boulos, e a gente tem visto aí como é que tem andado a situação complicada da eleição de São Paulo. Eu vou fazer outro vídeo aqui, inclusive, falando sobre o que vai acontecer com o Valdemar da Costa Neto, porque tá claro que o Bolsonaro está chamando o Valdemar de otário, deu uma banana bem grande pra ele, está tentando abraçar ali de alguma maneira o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal ao mesmo tempo. Mas você não pode abraçar ao diabo e ao diabo ao mesmo tempo. Se já abraçar Deus e o diabo é complicado, imagina abraçar o diabo e o diabo. Então eu quero que eles se destruam, eu quero que eles se devorem, e o grande medo do clã Bolsonaro é que o Pablinho PCC cresça nas pesquisas e quem sabe em 2026 concorra à vaga de Senado, porque o próprio Valdemar já ofereceu ao Pablinho PCC uma vaga em 2026 ao Senado com apoio do PL ou dentro do próprio PL. E como a gente sabe, o Eduardo Bananinha tá ali colocando como plano da sua campanha em 2026 concorrer à eleição pelo Senado no estado de São Paulo. Mas eu queria a sua opinião. Em algum momento você se deixou enganar por essa falcatrua montada pelo Teatro das Tesouras e criado ali pelo Pablo Marçal com Carlos Bolsonaro? Ou assim como eu já tinha alertado há muito tempo aqui, você tinha acordado e entendido que todo esse jogo aí era um jogo de cena?
Comenta aqui, compartilha o vídeo, se inscreva no nosso canal. Antes de encerrar, eu queria lembrar que a gente tá fazendo um sorteio aqui dos nossos 3 livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar e o Mito, a Cronologia do Caos. Você precisa comprar basicamente uma cota aqui pra você ter acesso a esse sorteio. O link da compra tá no comentário fixado. Você paga apenas R$30, faltam só 30 cotas para encerrar a venda para esse sorteio e você vai ganhar aqui no Brasil, no seu endereço físico, os 3 livros na versão física com dedicatória, autografado, comprando basicamente uma cotinha por R$30. Faltam apenas 30 cotas para encerrar esse sorteio e o link vai estar aqui no comentário fixado, tá bom? Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado, junto inclusive com o link da compra do livro. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!